Bom dia a todos. Eu me chamo Rafael Henrique de Moura Falcão, sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Como Fitoplâncton em Corpos Aquáticos com a presença de macrófitas submersas no estado de Pernambuco, Brasil. O trabalho ele tem como coautoria Maria Madalena Capistrano Chagas, Gaibel Vieira Assumpção da Silva, Ana Maria Diniz e a professora Ariadne Nascimento Moura. Portanto, os adventos das mudanças climáticas e eutrofização têm impactado em diferentes formas sobre a estrutura e funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Um exemplo seriam as alterações na composição e biomassa fitoplânctônica quando as cianobactérias se beneficiam dessas novas condições. Assim, ocorre o aumento indiscriminado da biomassa desses organismos, o que ocasiona as florações. As florações dos organismos fitoplânctônicos, eles têm impacto direto sobre a qualidade da água. O Brasil, ele é o país com maior quantidade de florações dentre os países da América Latina, e essas florações, elas estão associadas principalmente à região Nordeste, em decorrência das condições ambientais favoráveis, como, por exemplo, maior temperatura e eventos extremos de seca. Uma das formas de minimizar essa problemática seria a utilização de macrófitas aquáticas submersas. Essas plantas elas tendem a estabilizar os ecossistemas aquáticos em condições claras, a partir da competição com o fitoplâncton por nutrientes e sombreamento. No entanto, a biomassa dessas plantas tem apresentado reduções ao longo dos anos em ecossistemas aquáticos do planeta, em decorrência das mudanças climáticas e da eutrofização. O trabalho ele visa comparar a comunidade fitoplânctônica e as variáveis ambientais entre corpos d'água tropicais com a presença e ausência de macrófitas submersas. Para isso, foram realizadas coletas em 5 lagos com a presença e 5 lagos com a ausência de macrófitas submersas, e em cada lago foram realizadas coletas em 3 pontos amostrais durante o período seco, em novembro de 2022 e outubro de 2023. Em cada lago foi verificada a transparência da água com a utilização de um disco de SEC e variáveis ambientais como pH, turbidez, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, sólidos totais solúveis, temperatura da água e salinidade com a utilização de uma sonda multiparamétrica HANA. E para a identificação das espécies fitoplânctônicas foram realizados arrastes verticais na coluna d'água com a rede de plâncton com abertura de malha de 25 micrômetros, e a quantificação da comunidade fitoplânctônica e das concentrações de nutrientes foi realizada a partir de coletas com a garrafa de Van Dorn. Assim, foi possível determinar a riqueza de espécies, a diversidade, equitabilidade, a abundância das espécies fitoplânctônicas e determinar possíveis florações. Para verificar diferenças significativas entre a presença e a ausência de macrófitas submersas sobre as variáveis abióticas, riqueza de espécies, diversidade, equitabilidade e biomassa, foi utilizado um teste T ou teste de Mann-Whitney, e para determinar as espécies indicadoras dos ambientes com a presença e dos ambientes com a ausência de macrófitas submersas, foi utilizada uma Indival. Todos os testes foram realizados no programa estatístico RStudio. Como resultados, foi possível verificar diferenças significativas entre os ambientes com a presença e ausência de macrófitas submersas para os valores de pH, transparência da água e nitrito. Assim, os ambientes com a presença de macrófitas submersas foram caracterizados por condições claras, com pH alcalino, elevada transparência e menores concentrações de nitrato. De acordo com Snyder e colaboradores de 2024, as macrófitas aquáticas submersas elas são importantes para a estrutura e ecologia dos ecossistemas aquáticos. E de acordo com os Skeff colaboradores de 1993, essas plantas elas irão proporcionar a estabilização dos ambientes aquáticos em condições claras a partir de mecanismos como, por exemplo, sombreamento, redução da ressuspenção sedimentar, aumento da transparência da água, diminuição da turbidez e concentrações de nutrientes. E, além disso, essas plantas elas também servem de refúgio para a comunidade zooplânctônica e para a comunidade de peixes, os quais irão atuar como herbívoros sobre os organismos fitoplânctônicos, diminuindo a biomassa desses organismos. No total, foram identificados 100 táxons com maior representatividade para a riqueza em clorófita.
Nos ambientes com a presença de macrófitas submersas, foram identificados 71 táxons, com destaque também para maior riqueza em clorófita. A diversidade variou de 0,61 a 2,67 bits por indivíduos, a ectabilidade 0,13 a 0,58 e não foram verificadas diferenças significativas entre esses índices em comparação aos ambientes com a ausência de plantas submersas. No entanto, nesses ambientes com a presença de macrófitas submersas, foram verificadas a menor biomassa fitoplânctônica. As espécies indicadoras selecionadas pela Indival foram as cianobactérias Pseudomonas catenata, Anagnostinema anfíbio e Crococcus minus. De acordo com o Song e colaboradores de 2018, as macrófitas aquáticas submersas, elas reduzem a biomassa fitoplânctônica e concentrações de nutrientes em corpos d'água tropicais. E assim, eles irão proporcionar também efeitos diretos sobre as florações fitoplânctônicas, diminuindo a intensidade, a formação e a frequência dessas florações. Assim como verificado no presente estudo, não houve florações de organismos fitoplânctônicos nos ambientes com a presença de macrófitas submersas. Além disso, com relação às espécies indicadoras, as cianobactérias elas tendem a apresentar menores biomassas em ambientes com a presença de macrófitas submersas. No entanto, as espécies selecionadas pela Indival são espécies comumente associadas a macrófitas aquáticas submersas, que são espécies epífitas. Nos ambientes com ausência de macrófitas submersas, foram identificados 55 táxons, com destaque para a maior riqueza em clorófita. A diversidade variou de 0,88 a 2,27 bits por indivíduo e a ectabilidade de 0,19 a 0,49. Na ausência de macrófitas submersas, foram verificada a maior biomassa fitoplânctônica, cerca de 9 vezes maior que os ambientes com a presença de plantas submersas. No total, foram selecionadas 10 espécies indicadoras, com destaque para Tracalomonas volvocinas, Pediastrotetras, Rhaphidiopsis racibosque e Leposinclisacus, que são espécies fitoplânctônicas comumente identificadas em ambientes aquáticos eutrofizados. Com relação às florações, foram quantificadas florações de Microcystis Weizenberg, Cryptomonas brasiliensis e Cyclotelamena guineana. Essas florações podem estar associadas justamente aos efeitos da ausência das plantas submersas, uma vez que a ausência dessas plantas ela vai implicar na maior disponibilidade de nutrientes e intensidade luminosa na coluna d'água e assim tendem a beneficiar algumas espécies formadoras de florações, como as espécies do gênero Microcystis e Cyclotelamina guineana. Essas espécies elas são comumente identificadas em ambientes eutrofizados. Portanto, o presente estudo conclui que a presença de macrófitas submersas proporciona menores concentrações de nutrientes e maior transparência da água em corpos d'água tropicais, que implicam em menor biomassa fitoplânctônica, especialmente de cianobactérias. Agradeço à CAPES pela concessão da bolsa de doutorado e ao apoio institucional da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em especial ao Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e ao Simplanc pela oportunidade de divulgar ciência. Obrigado a todos que estão assistindo.